falar um pouco sobre alguns defeitos presentes na malha viária de Londrina, especificamente no Jardim Bela Suíça. Bom, os tipos de defeitos são determinados pelo DENIT, pela norma 5 de 2003, os defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos. Esses tipos de defeitos são catalogados pela norma e são considerados uma maneira de cálculo para indicar a qualidade da superfície do pavimento. São eles fendas, afundamentos, corrugação ou ondulação, remendos, panela, desgaste ou desagregação, exudação e entre outros. Nesse trabalho a gente vai apresentar alguns desses problemas e as suas causas, bem como a solução para eles. O primeiro tipo de defeito na malha viária de Londrina que nós vamos comentar é o tipo trinca, do tipo couro de jacaré. Trinca, para começar, são aberturas na superfície asfálticas, classificada como fissuras, e elas são visíveis a olho nu a uma distância superior a 1,5 m. Como vocês podem ver, as principais causas para esse tipo de defeito acontecer é o envelhecimento do pavimento ou ainda o colapso do revestimento asfáltico por conta da repetição das ações do tráfego, ou ainda o subdimensionamento ou má qualidade da estrutura ou de uma das camadas do pavimento. E um tipo de solução viável para esse tipo de defeito é a aplicação de líquidos endurecedores na superfície, como tentativa para corrigir as pequenas fissuras, ou ainda para dificultar o acúmulo de sujeiras. Outro tipo de defeito que nós procuramos e conseguimos achar é a panela, ou ainda chamado buraco, que são cavidades no revestimento asfáltico, podendo ou não atingir camadas subjacentes. O que causa esse defeito podem ser a deficiência na compactação na hora da execução, ou trincas de fadiga, ou até mesmo desintegração localizada na superfície do pavimento, ou falha na imprimação. E um ou dois tipos de solução para esse tipo de defeito é tampar esse buraco com selante, ou até mesmo a recapeação do pavimento, ou mesmo um remendo bem feito, nivelado. Outro tipo de defeito que nós vamos comentar é sobre o desgaste, ou ainda desagregação, que é o desprendimento de agregados da superfície, causando aspereza no revestimento. As principais causas para esse tipo de defeito acontecer são os problemas executivos ou de projeto de misturas, ou falhas de adesividade ligante agregado, ou ainda a presença de água aprisionada e sobreposição em vazios da camada de revestimento, gerando deslocamento de ligante. E uma solução para esse tipo de defeito é a aplicação de selante, porque ele vai ajudar na durabilidade do asfalto e ainda vai prolongar o tempo necessário para uma futura manutenção. O próximo defeito que nós vamos falar hoje é sobre a trinca longitudinal. A trinca longitudinal é uma trinca isolada, que ela é paralela ao eixo da rodovia, e a extensão dela, se for abaixo de 100 centímetros, ela é uma trinca curta. Acima de 100, ela é uma trinca longa. Bom, as suas principais causas são a sua má execução da junta longitudinal, o recalque diferencial, a contratação da capa asfáltica devido a baixa temperatura ou ao endurecimento do asfalto, propagação de trincas nas camadas inferiores do revestimento da estrada, entre outros. Bom, a solução que nós podemos fazer para essas trincas é a capa selante, o tratamento superficial, a lama asfáltica e o micro revestimento asfáltico. O próximo defeito que nós vamos falar hoje é sobre as trincas transversais. A trinca transversal ela também é uma trinca isolada, que ela é perpendicular ao eixo da rua, e ela é uma trinca que também é considerada abaixo de 100 centímetros uma trinca curta e acima de 100 centímetros uma trinca longa. Bom, as suas principais causas é a contração da capa asfáltica causada por baixa temperatura ou endurecimento do asfalto. Bom, as soluções para arrumar esse defeito é igual a de trinca longitudinal. Bom, então a gente pode
falar sobre a sua capa selante, o tratamento dela superficial, a sua lama asfáltica e a micro-revestimento asfáltico. Outro defeito que nós podemos comentar da malha rodoviária de Londrina é o afundamento. O afundamento ele é permanente e ele é caracterizado pela depressão da superfície do pavimento acompanhada pela compensação lateral volumétrica. Quando a extensão é menor de 6 metros, ela é considerada um afundamento plástico lateral. As principais causas do afundamento é a fluência plástica de uma ou mais camadas do pavimento, do subleito, falha na dosagem de mistura asfáltica, excesso de ligante asfáltico, falho na seleção do tipo de revestimento asfáltico para a carga. Bom, como nós podemos fazer a recuperação desse afundamento, nós temos que fazer o recapeamento ou a frenagem. Bom, o próximo defeito que nós vamos falar é sobre a exudação. A exudação ela é um filme de material betuminoso que ela aparece como se fosse uma mancha preta na camada de rolamento e ela é causada pela migração de ligante por meio do revestimento, o excesso de quantidade de ligante e o baixo conteúdo de vazios. Para evitar esse problema, a solução é controlar o excesso de ligante na massa superficial da camada de rolamento. Outro defeito encontrado aqui no Bela Suíça são os remendos. Remendo é uma panela preenchida com uma ou mais camadas de pavimentação. Apesar de não ser um defeito propriamente dito, e sim uma atividade de conservação, é considerado ruim se apontar um local de fragilidade e por impactar o desconforto do rolamento se for feito de má forma. A deterioração do remendo é um conjunto de danos resistente em uma área de remendo. Suas principais causas são a carga de tráfego, emprego de material de má qualidade, ação do meio ambiente e a má construção. Apesar do remendo ser uma ótima solução quando feito corretamente para tampar buracos, se ela for mal executada, tem a necessidade de tirar todo o remendo feito e começar o trabalho novamente. Bom, como já havíamos mostrado o remendo bom, este daqui seria nosso remendo ruim. Como vocês podem observar, tem um em cima do outro e são vários remendos localizados um perto do outro. E dá pra ver também que o nivelamento deles em relação à rua está bem acentuado. Ou seja, a diferença de nível é bem notável, interferindo bastante no rolamento e às vezes até causando algum problema nos carros que aqui trafegam. O próximo defeito a ser citado são as fissuras. Fissuras são fendas capilares no revestimento asfáltico que ainda não causam problemas funcionais nem estruturais para a rodovia. Elas são posicionadas longitudinalmente ou transversalmente na rua e são perceptíveis a olho nu a cerca de 1,5 m de distância, com uma extensão de cerca de 30 centímetros. Bom, as suas causas são a má dosagem do asfalto, o excesso de finos, ou seja, elementos de preenchimento, e compactação excessiva ou em momento inadequado. Bom, para a sua solução, podemos usar uma capa selante ou uma lama asfáltica ou micro revestimento asfáltico,